Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos, é motivo de gratidão a Deus estar mais uma vez aqui e com os nossos irmãos da igreja do Senhor. Glória a Deus. Pastor João Martins, a esposa irmã Cristiane, pastor Eduardo Paiva, irmã Marlene, pastor Duda, irmã Hilde, mais ministros, servos de Deus. Também irmãos, amigos, de tempo de Natal, que é o caso do pastor Everton, que tive a alegria de vir até aqui esta noite, também o presbítero Nahato, mais servos e servas de Deus, a irmã Joelma, que muito nos ajudou ali, no período, em Vila Rural, estar com os irmãos, dizer da alegria tivemos de passar aqui período, servindo ao Senhor nesta cidade e contar com as orações e ver o quanto nossos irmãos têm com alegria e abnegação cooperado na boa obra de Deus. Estamos apenas a aproximadamente 40 quilômetros lá da Bola de Santo Aleixo, uma região ali conhecida como Jaboatão Centro, Jaboatão Velho. Os irmãos sintam-se convidados, quando possível. Irmãos do Círculo de Oração, o aniversário é em outubro, e lá para cá dá tempo, irmã Fernanda enviar o convite aí para a irmã Lucielma, aqui, na Betânia também, para montar a caravana, está ali conosco. Meus irmãos, eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite, a partir de um texto conhecido da igreja do Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3, quando Jesus estava num jantar em Betânia, e diz que ele estava assentado à mesa em casa de Simão. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E diz o texto que alguns ali inquietaram-se com a presença, a ação daquela mulher, e perguntaram para que este desperdício. Mas, e o texto diz ainda no fim do versículo 5, que aqueles que assim a censuravam ou tentavam, fazê-lo, bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez-me boa obra. Nós temos esta cena aqui, e nela a semelhança do que temos hoje, daqui a pouco, com gratidão pela 7ª vez no ano, vamos participar. Aqui está posta a mesa do Senhor. Jesus estava ali assentado à mesa, e aquela mulher teve a ousadia, a iniciativa de ir até Jesus e oferecer algo especial. Embora, repito, a censura, a discriminação, os olhares diferentes, mas Jesus, a partir daquela ação, daquelas pessoas em relação à mulher, Jesus estabelece que aquela era uma mesa de acesso, aquela era uma mesa democrática. E podemos dizer que Jesus estabelece que esta mesa é a mesa da democracia, da graça. Aliás, Jesus sempre estabeleceu isto. Os religiosos da época, os saduceus, fariseus, tiveram muita dificuldade de compreender, porque Jesus assentou-se à mesa com publicanos, cobradores de impostos e pecadores. E Jesus diz: na mesa onde eu estou será mesa de acesso, será mesa em que
participar, terá liberdade de estar à mesa comigo. A mesa é mesa de perdão, é mesa de oportunidade, porque a censura dos homens ali exatamente é porque a fama, a vida da mulher de então era conhecida, mas Jesus diz: esta mesa aqui é mesa de perdão. Mas o texto bíblico, as páginas da Bíblia nos mostram outras mesas. E eu trago à memória a do segundo livro de Samuel, capítulo 9. E já a epígrafe do texto diz: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. A bondade do rei em enviar mensageiros a Lodebar, onde estava Mefibosete. E o texto, assim como os evangelhos, por vezes destacam e fazem a devida referência no caso de mulheres que aproximavam-se da mesa onde estavam Jesus. O evangelista é claro em dizer: uma mulher pecadora. O texto aqui sagrado dos históricos do Antigo Testamento, Espírito Santo também autoriza, dirige, e para a nossa tradução está dito de Mefibosete: aleijado de ambos os pés, morando em Lodebar. Mas a mesa para a qual Davi convida Mefibosete é mesa de aliança, e por causa de uma aliança, quem não tinha direito passaria a ter direito, quem estava esquecido em lugar de abandono passaria a comer, diz o rei Davi. Não temas, Mefibosete. Imagine comigo a cena da carruagem real chegando à porta da casa onde morava Mefibosete. As rodas das carruagens começam a fazer ruídos e Mefibosete, quem sabe por uma brecha de janela, começa a olhar e dizer: que movimento é este aí fora? Não sabia ele que o movimento era por causa dele. Mefibosete, o rei, mandou te chamar. E ele chega receoso. É verdade que era natural do rei sucessor aniquilar a família do rei anterior. E nós merecíamos também ser destruídos, aniquilados. Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Mas o Espírito dirige, toma as mãos de Paulo para escrever e declarar: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Vem, Mefibosete, esta mesa é mesa de aliança. Vem, Mefibosete, esta mesa é mesa de misericórdia. A partir de hoje comerás, diz o rei, pão de contínuo à minha mesa. E Ziba e os demais, deixa Ziba comigo, deixa os demais para lá. O que conta aqui nesta mesa é a aliança, é o sangue que foi derramado na cruz do meio. E você tem parte neste negócio. Eu concluo lembrando dos discípulos no caminho de Emaús em Lucas 24. Estavam tristes porque estavam ainda em mente com o cenário e as imagens da sexta-feira à tarde. Mas o domingo de manhã já havia acontecido. A pedra já havia sido removida. As mulheres já tinham ouvido a pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Mas o texto diz que eles estão caminhando para Emaús tristes,
semblante abatido, e Jesus chega pertinho deles. E o bom pastor começa a conversar com eles. E eles de fato reconhecem a voz do bom pastor, porque eles confessam mais adiante no texto: porventura não nos ardia o coração quando ele conversava com a gente. Mas eles chegaram à aldeia, diz o verso 28, e o constrangeram, 29, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Ah, quanto Jesus tem prazer de entrar, o quanto Jesus tem prazer de relacionamento, o quanto Jesus tem prazer em comunhão. Aleluia. Jesus gosta de gente. Quem parece com Jesus gosta de gente, porque Jesus gosta da gente, ama a gente. No versículo 30, Lucas registra: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-lhe e lhe o deu, e os olhos deles abriram-se pela forma como ele estava à mesa, pela forma como ele partira o pão. E aqueles que antes estavam tristes agora estão com o Senhor Jesus na mesa. E eu posso pensar convosco nesta noite uma mesa de restauração da fé, uma mesa de restauração de esperança. Os olhos deles, os pensamentos deles estavam como até empobrecidos, digamos, por conta da tristeza, da perspectiva frustrada. Era o Messias, era aquele, o Rei dos Judeus, era o nosso libertador. Que será da gente? É melhor caminhar para longe de Jerusalém. Mas ele vai restaurar a fé, ele vai buscar quem está indo para caminhar distante ou para distante. E eles disseram para o outro: porventura não arde em nós o nosso coração, quando nos abria as Escrituras, nesta mesa, nesta comunhão, nesta caminhada com Jesus. O crente é renovado dia após dia, noite após noite, porque apega-se na poderosa palavra do Senhor. A gente lê o jornal, a gente ouve a notícia para estar informado, mas os olhos da igreja não estão aqui, estão fitos no Senhor, e os ouvidos abertos para ouvir o que Ele lhe diz. Na mesma hora, levantando-se, disseram: a gente não pode mais caminhar o caminho da tristeza, a gente não pode mais caminhar o caminho da expectativa frustrada. A gente vai voltar para Jerusalém, a gente vai voltar para o lugar da festa, a gente vai voltar para o lugar da alegria, a gente vai voltar para o lugar da vitória, porque Ele ressuscitou, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu não tenho medo, eu tenho acesso à mesa da democracia, da graça. Eu quebro o vaso com unguento, eu enxugo os cabelos. Oh, aleluia, eu entrego-me por inteiro. Eu tenho acesso e a garantia dele que sempre terei pão à mesa e estarei com ele, porque ele tem comigo e eu com ele uma aliança. E eu tenho a minha fé restaurada, o meu coração aquecido e renovado de novo, porque ele prepara para mim uma mesa de restauração da minha esperança.
coma o seu pão com alegria. Beba com bom coração o seu vinho. E lembre-se que Jesus está lhe dizendo aqui esta noite: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Não fui ele que convidei e disse: vamos atravessar para o outro lado. Não olhe para o vento, não olhe para o mar, não olhe nem quando a água entra dentro do barco. Olhe para mim, ouça a minha voz, porque se necessário eu venho caminhando por sobre as águas, alta madrugada. Não temas, sou eu, não temas, sou eu, não temas, sou eu. Eu falo com o vento obedece. Eu falo com o mar obedece. Mas você precisa obedecer a minha voz. E a minha voz para você aqui esta noite é: não temas, não temas, não temas. Tem lugar na mesa, tem acesso à mesa. Aproveita o convite à mesa e alegra-te na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.